Nunca é demais, senhor presidente, destacar o que diz a nossa Constituição no seu artigo 196, voltando a falar aqui sobre saúde. Diz a Constituição da República: saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário de todos, com a partir dos princípios de promoção, proteção e recuperação. Nossa Constituição traz um dos dispositivos mais avançados na formulação de políticas públicas de saúde no mundo. Estabelece a criação de um sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, que é invejado no mundo inteiro. Um sistema de saúde que deveria dar sequência a um princípio que não ocorre, que é o princípio da eficiência, da efetividade do funcionamento desse sistema. Faço isso, e eu sempre bom citar o texto constitucional, porque no último dia 1º de março, embora contestado por alguns, o Ministério da Saúde divulgou o resultado do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde, o chamado IDSUS. Esse índice avalia a qualidade de atendimento da rede pública de saúde no Brasil. O Índice de Desempenho da Saúde é uma espécie de indicador síntese que faz uma aferição contextualizada do desempenho do Sistema Único de Saúde. Um bom referencial, um bom fator para que nós tenhamos estatísticas que avaliem o desempenho da saúde pública em todo o país. O índice avalia o acesso à rede de saúde pública e avalia também a efetividade da atenção básica e das atenções ambulatoriais, hospitalar e das urgências e emergências na rede de saúde pública municipal, estadual, na atenção básica e na atenção de média e de alta complexidade. Esse índice seria totalmente injusto que nós o avaliássemos se ele realizasse uma classificação que considerasse apenas a ordem crescente e decrescente dos 5.000 municípios brasileiros. E é por isso que o próprio índice fez uma classificação dentre os municípios em grupos distintos, de acordo com a necessidade e com a condição de cada um dos municípios no atendimento às necessidades básicas de saúde. Antes de entrar nos números, e em especial destacar os números aqui em relação ao Amapá, eu quero reiterar o que diz a nossa Constituição no seu artigo 196, destacando que saúde é direito de todos e dever do Estado. A Constituição o legislador constituinte foi avançadíssimo nesse sentido e nesse aspecto. O grande dilema que nós temos tido nesses anos é a eficiência, a efetividade do funcionamento desse sistema. E aqui eu quero cumprimentar o Ministério da Saúde, discordar daqueles gestores, governantes, prefeitos, que encontram na divulgação do índice o problema. Ou seja, é o típico. Acha que o problema é matar o gado e não cuidar do carrapato. Alguns gestores criticaram o IDSUS. O IDSUS é um avanço no sentido de buscarmos e garantirmos efetividade de fato para o sistema de saúde público. E o índice nos passa um conjunto de dados que não são favoráveis à ampla maioria dos municípios brasileiros, um conjunto de dados que não são favoráveis à própria avaliação do sistema de saúde coordenado pelo Ministério da Saúde. Isso também se deve, aqui nunca é demais lembrar a oportunidade que essa casa perdeu em dezembro,
de ter regulamentado a emenda 29. Se nós tivéssemos regulamentado a emenda 29, assegurando 10% da receita bruta da União para a saúde pública, talvez nós não estivéssemos a insistir no debate sobre a efetividade, sobre a eficiência do sistema de saúde, que está diretamente relacionado ao financiamento. E os dados mais recentes e os dados das contas públicas de 2010 e 2011 é que apontam isso. Veja, até agosto, a receita líquida do governo federal, até agosto do ano passado, 2011, a receita líquida do governo federal cresceu 84,3 bilhões, diante do mesmo período do ano de 2010. Isso representou um aumento da receita bruta, só mais 3 minutos, Excelência. Isso representou um aumento da receita bruta de 18,8%. Mas apenas, senhor presidente, 10% dessa receita, ou seja, 8,4 bilhões, foram aplicados de fato em gastos sociais. Nesse quesito, as despesas, que eu vou tratar como investimentos em saúde, subiram 10%. Ou seja, enquanto a arrecadação subiu 18,8%, o aumento do investimento em saúde pública foi lamentavelmente, de 10% abaixo do próprio aumento da receita. Os gastos com saúde cresceram, ou melhor, o crescimento de 18,8%, o crescimento de 10% foi com os investimentos sociais. E os investimentos com saúde cresceram apenas 4,5%. Nós temos um crescimento de 18,8% da receita e temos só 4,5% do crescimento do investimento em saúde pública. Isso resulta em dados não favoráveis apontados pelo próprio INDSUS. Veja, a nota média do atendimento do SUS no Brasil foi de apenas 5,47, numa média de 0 a 10, em uma escala de 0 a 10. É uma avaliação claramente que fica muito aquém do desejável para melhorarmos a nossa rede de saúde pública e a efetivação do direito à saúde pública, conforme está no artigo 196 da Constituição. Dos 5 mil municípios brasileiros, somente 346 municípios alcançaram uma nota igual ou superior a 7. Veja, de 5 mil municípios, então nós temos menos de 20% dos municípios brasileiros que tiveram uma avaliação dentro do que deveria ser a excelência exigida pelo sistema de saúde pública. 1.149 municípios, senhor presidente, tiveram um desempenho ou uma avaliação negativa, segundo o INDSUS. A situação do Amapá, por exemplo, não foge à regra. Nós temos 16 municípios. A capital, Macapá, inserida no grupo 2, entre 93 municípios inseridos nesse grupo, ficou na 79ª posição, o que revela o real abandono da saúde pública na capital do estado do Amapá, colocando a cidade na 79ª posição dentro do grupo de 93, em penúltimo lugar entre as capitais brasileiras. Outros municípios, o município de Tartarugalzinho, por exemplo, ficou na posição número 2021, no último grupo, que é composto por 6 municípios. Importante nós também fazermos uma análise dos investimentos federais no Amapá. Em 2010, o Amapá declarou ter aplicado 12,3%, segundo os indicadores construídos pelo Ministério da Saúde. O investimento em saúde representou um gasto de R$ 526,53 por habitante. Chama aqui a atenção, senhor presidente, o fato que os recursos transferidos pelo governo federal representaram, no caso do Amapá, 86,94% do total dos gastos efetuados com saúde no meu estado.
A Prefeitura de Macapá declarou ter aplicado 18,1% com saúde, mas o gasto por habitante no município de Macapá foi bem menor, R$ 234,72, e também nos municípios a média de transferência federal é de 71%. Quando nós fazemos a comparação com outros estados, enquanto o Amapá teve 86%, necessitou de 86% de investimento federal, estados como São Paulo e como Rio de Janeiro declararam ter aplicado 12% ou 18% de recurso federal no seu investimento em saúde. Então, nós chegamos à conclusão que estados como Amapá, estados em especial da Amazônia, dependem essencialmente da aplicação de recursos, das transferências de recursos federais para efetivação e funcionamento do sistema público de saúde. Isso impõe a necessidade que se tinha e a oportunidade que essa casa perdeu de termos aprovado no último dezembro a regulamentação da emenda 29, garantindo não menos que 10% da receita bruta de investimento da saúde. Além disso, nós temos um gravíssimo problema na saúde pública de todo o país, como as últimas matérias veiculadas, em especial pelo Fantástico da Rede Globo, que dão conta de que um dos principais problemas da saúde pública é a existência de uma rede de corrupção que corrói e destrói os poucos recursos da necessidade que se tem para a saúde pública em todo o país. Diante disso, senhor presidente, é importante, aí de fato concluindo, no ano passado foi dito aqui pelas lideranças do governo de que uma contrapartida à não regulamentação dos 10% da emenda 29 seria as chamadas emendas populares que foram possibilitadas para os municípios e a vinculação das emendas dos parlamentares para com a saúde pública. Pois bem, diante disso, e até devido a esse apelo aqui, 60% das minhas emendas parlamentares eu destinei à saúde pública. Das primeiras que vão ser liberadas, serão liberadas 2 milhões. Eu estou destinando à aquisição de equipamentos por parte do governo do estado do Amapá para a rede de saúde pública do meu estado. Mas é fundamental que se tenha uma reflexão por parte do governo, é fundamental que se tenha uma reflexão por parte de todos, que nós só vamos dar, de fato, nós só vamos dar eficácia ao que diz o artigo 196 da Constituição da República, em que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, se nós tomarmos 2 providências básicas. A primeira, resolver de fato o problema do financiamento. E não se resolve o financiamento somente com emendas parlamentares, e não se resolve o problema do financiamento somente com o atual sistema de financiamento que nós temos. Resolve o sistema de financiamento quando nós regulamentarmos para que cada um dos entes federados não gaste menos de 10% de sua receita bruta com a saúde pública. Só assim terá sentido o mandamento constitucional do artigo 196, que diz que saúde é, de fato, direito de todos e dever do Estado. Complementar a isso, corrupção é criminoso em qualquer sentido. Corrupção relacionada a recursos da saúde pública é condenar milhões à morte. Então, necessitamos ter um sistema eficaz de controle e combate à corrupção para cenas como aquelas que temos assistido no noticiário em relação à saúde pública não sejam disseminadas. E, por fim, é necessária uma decisão política, daqui dessa casa, da Câmara dos Deputados, mas em especial do governo, de que o atual investimento social, parcela dos investimentos do orçamento da União em saúde é de fato insuficiente. Obrigado, senhor presidente.